Fala galera, beleza? Meu nome é William, eu faço parte do time de desenvolvimento do OroSec aqui na Zup Innovation. E hoje galera, vamos aprender um pouco mais sobre essa ferramenta incrível, em específico, como que eu posso adicionar regras personalizadas em minha aplicação. Então, vem comigo! Aqui pessoal, eu estou na página principal da nossa documentação. Vamos ver como que a gente pode adicionar essa configuração extra de passar uma regra que não existe no OroSec, mas eu quero que ela seja aplicada dentro da minha análise. Então, vamos vir aqui na aba de tutoriais e como adicionar regras personalizadas na OroSec CLI. Temos aqui o primeiro passo, que é o coloque um arquivo JSON dentro do seu projeto. Então aqui, por exemplo, olha, a gente tem já uma lista de objetos e dentro desse objeto a gente tem um ID que vai ser o seguinte, vai ser um UID na versão 4 aleatório. Então você pode gerar randomicamente esse UID e colocar dentro desse arquivo um nome para essa vulnerabilidade que você vai colocar quando ela for encontrada, uma descrição, por exemplo, algo que ajude a pessoa a fazer a manipulação, a correção dessa vulnerabilidade no projeto. Então, por exemplo, de preferência a gente gosta sempre de colocar o link da CWE, por que essa vulnerabilidade é conhecida, por que deve ser corrigida, quais são os exemplos, quais são os tipos de ataques que podem ocorrer com essa vulnerabilidade. Então, daqui a pouco a gente vai ter um exemplo em específico para esse cenário. Depois também temos qual a linguagem que vai rodar. Então, no caso, por exemplo, a gente pode ter para C#, Dart, Java, Kotlin, YAML, Lix, JavaScript e Nginx. As outras linguagens que o OroSec tem suporte não vão conseguir rodar, por quê? Por conta que elas não têm ainda suporte para a OroSec Engine do próprio OroSec. O próprio motor de análise criado pelo OroSec não tem suporte para as demais linguagens, apenas para essas. Então fiquem bastante atentos que apenas essas linguagens vão aceitar ter regras customizáveis. Logo em seguida aqui, a gente tem a severidade. Então, por exemplo, o quanto eu confio que aquela vulnerabilidade, qual que é o nível de criticidade dela, se ela é bastante crítica, tem que ser corrigida agora, imediatamente, ou é uma médium, pode ser corrigida quando a gente tiver um tempo, ou é baixa, pode deixar, mas, por exemplo, alguma hora a gente tem que realmente remover essa vulnerabilidade para não ocorrer nenhum risco, e pode acarretar, por exemplo, de uma vulnerabilidade do tipo low, bastante baixa, em um momento correto ali, dependendo do seu cenário, se tornar crítica. Então, por isso que a gente sempre dá a dica de corrija todas, não deixe nenhuma, para não ter nenhum tipo de problema. Depois aqui a gente tem a confidence, então, ou seja, vamos supor que você criou essa regra e ela fala o seguinte, olha, toda vez que você identificar uma criptografia baixa, você acusa. Só que a forma que você identifica essa criptografia, ela é muito dinâmica. Ela pode pegar a criptografia, pode pegar texto, pode pegar código aberto, assim, sem ser criptografia. Então, pode ocorrer falsos positivos. Pode ocorrer daquilo não ser uma vulnerabilidade. Então, quando você tem certeza que aquilo é uma vulnerabilidade, você coloca como alta. Se você não tem tanta certeza, você vai abaixando o nível até a quantidade certa. Como que eu sei disso, William? Quando você tem uma pessoa de Application Security dentro da sua organização, ele vai lhe auxiliar. Como você pode classificá-la, severidade, confidence, mas se você não tem uma pessoa para ter esse suporte, temos vários tutoriais nesse canal da Zup, temos a CWE que pode auxiliar e também vocês podem procurar dentro de vários fóruns de segurança para lhe auxiliar também. Também temos os tipos, então os tipos nada mais é do que se ele é regular, ou seja, essa vulnerabilidade ela é encontrada de qualquer forma, se tiver um código já acusa. O OR match é o seguinte, o OR match é basicamente se tiver um MD5 no meu código no import ou o MD5 na função, é uma vulnerabilidade. Então, é basicamente esse cenário. O end, por exemplo, olha, isso aqui é uma vulnerabilidade apenas se eu estiver utilizando o import e estiver recebendo esse dado no parâmetro da função, por exemplo. Então, isso é uma condição de i, tem que ter isso mais isso. E not nada mais é do que se nesse código, nesse arquivo inteiro, eu busquei nele
e não encontrei essa palavra, então pode acusar também. Vamos supor um cenário, por exemplo, olha, isso aqui é uma controller do C Sharp, e se eu não tiver colocado dentro dos métodos HTTP que aquilo lá só recebe do tipo HTTPS com o certificado de segurança, não é válido. Então, por exemplo, aquela função, ela tá totalmente insegura, porque tá recebendo uma chamada de API sem segurança. Por exemplo, pode ocorrer também esses tipos de casos. E aí tudo você pode tratar com expressão regular. Por exemplo, olha, se tiver um pacote com o nome tal e não tiver tal arquivo, então você pode tratar a sua regex da melhor forma. E enfim, as expressões, né? Que nada mais é do que você criar a sua validação, colocar, igual eu falei anteriormente, falar se tem essa anotação, se tem esse parâmetro, se tem esse import. Então ele vai acusar a vulnerabilidade. E aí, logo em seguida, aqui embaixo, no objeto que temos embaixo, temos exemplo, onde ele falou o seguinte, olha, cookies sem a flag de HTTP only é uma falha de segurança. Então aqui temos a recomendação e um link do Security Code Scan e também da CWE, que pode lhe auxiliar nesse cenário. Então aqui a linguagem foi C Sharp, Low or Match. Então aqui ele falou o seguinte, olha, se você estiver utilizando HTTP Only Cookies nesse formato aqui, falando assim, olha, tá desabilitado os cookies aqui. Se, por exemplo, eu estiver utilizando o HTTP Cookie, dando Enter, com espaço, então assim, um regex que você pode informar aqui no projeto da forma que você preferir. Vamos então botar isso em prática. Tudo o que eu falei aqui está aqui nas definições de o que é cada dado dentro daquele objeto. Então, vocês podem dar uma olhada mais detalhada nesse cenário e o que é as expressões regulares, enfim. E o mais importante, como que eu adiciono essa configuração na minha análise. Então aqui a gente vai rodar o AutoSec, por exemplo, nesse diretório, e também eu vou falar que nesse diretório está esse JSON com as minhas regras customizáveis. Então, vamos para a prática? Aqui eu tenho um projeto .NET bastante simples, onde eu tenho algumas vulnerabilidades, ou seja, eu tenho uma senha exposta, eu estou utilizando cookies sem a flag HTTP e assim por diante. Então, vamos rodar o AutoSec aqui e vamos ver o que ele vai... Opa! Digitando errado. Então vamos ver o que ele vai encontrar de vulnerabilidades nesse projeto sem uma configuração. Então aqui ele retornou para a gente algumas vulnerabilidades. Dentre elas foi uma crítica, 2 altas, 3 médias e 4 baixas, sendo Kit Security Code Scan, Security Code Scan, AutoSec Engine, ou seja, temos tanto ferramentas open source quanto ferramentas construídas pelo próprio time do AutoSec, que também são open source. Temos outras vulnerabilidades aqui, então bastante interessante essa análise. Vamos agora partir para o que interessa. Vamos supor que meu time de Application Security da minha organização falou o seguinte, olha, tem uma vulnerabilidade que o AutoSec não está encontrando e a gente precisa analisá-la imediatamente. Então, a gente vai vir aqui no nosso projeto, vamos criar um arquivo custom rules. Esse arquivo pode colocar o nome que você quiser, o diretório onde você quiser. Se você quiser colocá-lo como um arquivo que vai ficar dentro do seu Vault por casos de segurança, também não tem problema. Basta ele existir na hora da análise. Então, se você coloca ele dentro do seu Vault e vai ser executado na pipeline, esse arquivo tem que ser adicionado na hora da análise no seu pipeline. Então, não se esqueçam disso. Então, eu vou pegar um exemplo aqui de uma vulnerabilidade que eu já tenho conhecimento, que é o seguinte. Olha, não vamos utilizar esse import Core MVC na versão 2.2.5, apenas na 2.3 para cima pode ser utilizado, ou para baixo, mas essa versão específica tem uma vulnerabilidade nela, então a gente não pode utilizar, porque ela está na blacklist. E onde é que está essa expressão regular, esse código aqui? Ela está nessa localização no CS Project, na hora que ele vai importar os dados para a construção do projeto .NET, não pode utilizar essa versão. Então isso é um cenário de teste, lógico. Tem que ser analisado, tem que colocar o link da CWE, tem que ser colocado de forma correta. Mas para casos de teste, para vocês entenderem
como que funciona, vamos colocar aqui. E agora, a gente já rodou o OruSec naquele diretório, vamos colocar aqui a flag do Custom Rules, vou colocar aonde é que está esse arquivo está nesse diretório aqui, que eu estou informando para ele, no diretório atual, o nome dele customrules.json. Vou apertar Enter e vamos ver qual é o output dessa análise nesse momento. Beleza, pessoal? Ele terminou a análise e, enquanto sem o Custom Rules, ele identificou 10 vulnerabilidades e agora ele encontrou 11. Então, aqui a gente falou para ele, ó, na linguagem de C#, a severidade é média, a confidência é alta, ou seja, eu tenho certeza que isso aqui é uma vulnerabilidade, e ele encontrou aqui pra gente, vamos ver onde é que ele está, aqui, né, falando pra gente, olha, tá aqui essa vulnerabilidade que não era conhecida pelo OruSec, mas eu sei que é, então eu informei para o OruSec, ele conseguiu identificar de forma bastante fácil. E lembrando, isso aqui é um regex, você pode modificá-lo, trabalhá-lo da forma que você quiser, igual, por exemplo, tem na nossa documentação aqui bastantes exemplos de como você pode trabalhar com os regexes também. É isso, pessoal. Aqui a gente finaliza essa apresentação. Muito obrigado por terem assistido. Curtem, compartilhem, mostrem para o seu amigo, seu colega de trabalho essa ferramenta incrível que pode lhe auxiliar a ter um projeto com qualidade e segurança também. Não se esqueçam, pessoal, no nosso canal de vagas temos bastante oportunidades em abertas. Mostrem também para o seu amigo que está precisando de uma oportunidade. Na Zup temos bastante vagas. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.